Olá a todos e mais uma vez, como de costume, já gostaria de começar desejando um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, a depender do horário que vocês estejam assistindo. E, bom, antes de começar, só queria relembrar novamente, né, que a gente aqui ainda está na parte de setup, né. Provavelmente vai ser nesse vídeo que eu vou ter que dar uma pesquisada rapidinho referente a uma ferramenta que eu já mostrei para vocês no vídeo passado, e também só enfatizando mais uma vez que o objetivo final é o CRUD com o Symfony, que é o framework, do PHP, ok? Bom, vamos lá. Vamos entrar aqui novamente dentro do nosso terminal. E aqui a gente já vê a nossa tal ferramenta que eu já tinha mostrado anteriormente, logo de cara, que ela é o Fish, né? Bom, rapidinho aqui vamos, como se nós estivéssemos do zero. Do zero mesmo, a gente começaria com a telinha mais ou menos assim, né? Porque a gente já começa com um shell bash, ok? E então vamos dizer aqui, né, que seja a primeira vez que a gente vai dar um sudo apt update e um traço y. Bom, esse traço y já explico o que é, explico novamente para que é que serve esse apt update, mas vou explicar primeiramente qual o sentido daquele y, né? A senha. Vamos ver aqui se ele me pergunta. Não, ele não me perguntou, mas digamos aqui que aquele y, no meio desse processo que ele acabou de fazer aqui agora, ele me pede uma confirmação de se é realmente para ele fazer tal coisa. Então, para que serve agora? Para que serve esse apt update? É para ele atualizar, como eu tinha dito no vídeo passado, uma listinha, né, do apt, vamos dizer assim, porque o apt é um gerenciador de pacotes que nos permite baixar ferramentas aqui, né? Sei que muitos de vocês já sabem, obviamente, mas novamente explicando que possa ter algumas pessoas que não conhecem o Linux, né, como uma plataforma aqui para desenvolvimento. E pô, não é raro encontrar pessoas que não conhecem o Linux. Beleza, um pouquinho difícil, mas não é raro. Ainda tem uma boa quantidade que não conhece o Linux, porque a gente, na maioria das vezes, opta por facilidades, apenas simplesmente ali de escrever código, e sendo assim a gente vai para um PHP Storm da vida, ou a gente vai para um WebStorm, ou o próprio Visual Studio Code, o próprio Visual Studio, e meio que ele já tem um ambiente totalmente controlado ali para a gente simplesmente entrar e fazer o nosso código. Então, algumas pessoas não pegam essa parte assim bem básica de, vamos dizer assim, de um sysadmin, ou sei lá, brinca um pouquinho com Linux. Então tem muita gente ainda que não conhece o Linux, ok? Então essa parte básica aqui é preciso. Bom, até mesmo para fazer sentido pro vídeo, né? Eu busco aqui fazer um vídeo assim mais abrangente para as pessoas que conhecem e para as pessoas que não conhecem, né? Eu tento abranger ao máximo o público. Mas enfim, voltando aqui, a gente dá esse clear, e aquele apt update, como eu estava falando, ele é o responsável por baixar alguns pacotes, como ferramentas como o nosso próprio Fish, o nosso Neovim, mostrado no vídeo passado, responsável por baixar o próprio PHP, responsável por baixar alguns compiladores como o GCC e por aí vai, né? E é responsável por baixar um monte de pacotes, né? E como eu tinha dito anteriormente, a gente tem aqui o sudo apt update, né? Que esse comando aqui explicado por partes ficaria assim: a gente tem um sudo, né, que
executam um comando, né, com privilégios avançados, né, com privilégios de administrador, vamos dizer assim. O apt, né, que a gente está passando um argumento para esse apt aqui, que seria o update, ou seja, o que é que eu quero que esse apt faça? Que ele atualize a sua lista, né? Sendo assim que eu quero que ele atualize a sua lista, eu preciso de privilégios para que isso aconteça, privilégios que só administrador poderia ter. Então, como eu posso usar esse sudo, eu posso dizer que esse comando que eu estou dando, ele tem algumas permissões, ou seja, ele tem alguns privilégios, resumindo. E sendo assim, quais são esses privilégios? Né? Previamente, o que eu posso falar é, digamos que edição de arquivos, onde só o administrador do sistema poderia acessar, remover alguns arquivos. Ele dá permissões onde só o administrador poderia ter essas permissões. Eu poderia simplesmente entrar como administrador, né? Eu poderia entrar em um shell, né? Onde qualquer comando que eu desse era de administrador, mas eu não quero. Eu só quero somente com o meu usuário Mateu dar o comando apt-update, mas eu quero dizer que esse comando eu quero com privilégios de administrador, ok? Então esse comando explicado por partes, o sudo, o apt e o argumento update é isso. Executando esse comando, né, se ele não pedir uma senha para você, é porque você já digitou em algum momento, alguns minutos atrás, uma senha, ok? E aí ele salva no buff aqui para você não ter que ficar digitando essa senha repetidas vezes. Isso é chato, mas como você já digitou antes, ele não pede novamente, certo? Depois da gente atualizar, que no meu caso eu já tinha atualizado, então é que ele não atualizou nada. Depois de você atualizar, aí está disponível alguns pacotes novos aí na tua lista para tu instalar com apt. Então provavelmente chegou o Nelvin para você instalar, provavelmente chegou o Fish para você instalar, provavelmente chegou outros pacotes para você instalar. Ou seja, alguns pacotes chegou aí na tua lista, estão disponíveis para você instalar. Então vamos dizer aqui, né, que já que chegou o nosso pacote Fish, então a gente pode simplesmente dar aqui, ó, o sudo apt install fish, e assim vocês vão estar instalando. Então o -y é para caso ele venha pedir, ele venha perguntar, né, se uma confirmação se você realmente quer instalar o Fish na tua máquina, né? Se você não passar isso aqui, ele vai interromper o processo no meio do caminho e vai te perguntar se você quer, a partir daquele momento ali, iniciar um processo de instalação na tua máquina. Agora, se tu passar, ele simplesmente, quando chegar nessa parte aí, ele já vai identificar que você quer e vai instalar direto na tua máquina. Depois de ter dado esse comando, vamos dar logo esse comando aqui, sudo apt install fish -y. O que é que acontece? No meu caso, ele já instalou e me diz aqui que ele está na versão o mais disponível aqui para ele, que é o 3.7.0. No meu está instalado, mas no de vocês vai instalar. Depois do update, vocês dão aquele comando que eu acabei de mostrar ali agora, sudo apt install fish, e vai instalar. Sendo assim, você já pode executar, né, para entrar, você pode startar uma sessão desse shell aqui do nosso Fish. E ele vai estar te dando as boas-vindas, vai estar explicando aqui, né, que ele é bem amigável contigo, né, por ser um shell interativo. Ele vai estar pedindo para que você digite um help, né, aqui no terminal, que vai estar te dando algumas instruções, né, de como usar uma aulinha aqui, né? Não vou dar esse comando aqui, né? Mas você pode, quer saber de um? Vou dar esse comandinho. Aí aqui, né, no caso do Windows, se você realmente estivesse vou abrir com o Google. Se você realmente tivesse no sistema operacional completo Linux, né? Se você tivesse no Ubuntu, por exemplo, ele já abriria aqui no navegador por padrão, que seria o Firefox, se eu não me engano. Bom, só uma vez aqui,
Aí ele pede uma permissão aqui, você simplesmente permite aí, né? Eu confio no WSL. E vamos lá. No caso, ele abre a documentação para ti, né? Tinha até esquecido. Pra mim aqui, né? Eu tava achando, até então, tinha até esquecido que ele abria a documentação, mas se eu não me engano, em algum momento ele já abriu textos no terminal, como tipo, você chegasse aqui e digitasse um ls help, e ele te mostraria aqui no próprio terminal algumas escritas, algumas coisinhas que você poderia dar, né, meio que uma aulinha aqui, né, dos comandos que você poderia, dos argumentos que você poderia passar por ls e tudo mais. Mas já que ele te mandou para documentação, acho que fica até melhor ainda para vocês, né? Mas enfim, eu vou até deixar ela aberta aqui que eu vou precisar dela daqui a pouquinho. Tá, então digamos aqui que você queira dar um ls, mas olha só, o comando que eu tinha digitado anteriormente, ele já tá ali. Olha, se eu dar um enter aqui, ele vai listar o que eu tenho no diretório, ele não vai aparecer o que ele tinha aparecido antes. Por quê? Ali ele não completou, ali tá me dando uma sugestão. O que eu digitei foi ls. O que eu poderia digitar é -- help, essa flag aqui que eu poderia estar passando para ele mostrar o que ele mostrou antes do ls. Bom, então o que é que eu posso fazer aqui? Simplesmente apertar na teclinha pro lado e ele automaticamente completa para mim. Repare que o meu ponteiro ali, né, ele simplesmente foi pro final daquele help ali, e se eu apertar enter aqui, ele vai automaticamente aparecer aquelas instruções para mim sobre o ls. Vamos fazer o teste de, se eu digitar ls aqui, ele me sugerir ali, e eu dar um enter aqui, ele simplesmente vai fazer o listamento aqui do meu diretório atual, que a propósito é esse aqui, ok? Vindo de lá da home, eu tenho uma pastinha Mateu, né, que é a pasta do meu usuário, e a pasta do meu usuário, mostrando tudo que tem dentro dela, é isso aqui, ok? Bom, sendo assim, né, novamente, sei lá, aqui enquanto eu tô gravando ainda tá me batendo algumas pontadas aqui na cabeça, dizendo que, pô, tem muita gente dizendo que isso é básico, e ok, é certo, é básico, mas eu preciso sim estar abordando essa parte aqui. Novamente falando, tem pessoas, e não são poucas, que não conhecem o Linux e que simplesmente programa, literalmente escreve código, né? Não tô falando que isso é errado, né? Cada um aí tem seu jeito, né? Cada um aí tem sua zona de conforto, mas enfim. Beleza. Sendo assim, né? A gente poderia criar um programinha aqui em PHP, mas a gente não vai fazer isso, né? Não ainda. A gente simplesmente vai direto para a documentação. E como eu estava dizendo, a gente poderia querer ter um arquivo, né? Um arquivo PHP, que a gente transformaria esse arquivo em PHP em um comando. E esse comando teria a lógica de transformar, né? De fazer uma conversão ali, né? De um conteúdo para outro. Poderia ser tipo um XML para JSON, da mesma forma que poderia ser um JSON para XML, um XML para YAML, um YAML para JSON, e enfim, a gente poderia montar uma lógica lá para fazer uma conversão de um tal conteúdo para tal conteúdo. Então, dentro desse arquivo teria uma lógica para fazer isso, mas também teria ali, né, em algum lugarzinho, uma lógica para aceitar flags, né? Afinal de contas, a gente precisaria dizer de qual conteúdo para qual conteúdo a gente quer transformar. Mas digamos ali, pô, a gente também poderia ter simplesmente o comando, logo em seguida a gente passaria um primeiro argumento ali, que seria o nome de um arquivo, e logo em seguida a gente passaria um segundo argumento, né, que seria
o segundo arquivo, né? Então, o primeiro arquivo a gente quer transformar no conteúdo do segundo, né? A gente poderia pegar ali o primeiro arquivo tem uma extensão .json e o segundo arquivo tem uma extensão .xml. Então dá pra gente tirar aí que a gente quer transformar um arquivo JSON para um conteúdo XML e colocá-lo dentro daquele arquivo XML cujo a gente passou o nome. Mas a gente quer deixar bem mais explícito, então a gente utiliza flags. Passei o primeiro argumento, que seria o nome de um arquivo, já tem o .json, ou seja, ele seria um arquivo JSON, só novamente aqui repetindo, mas dessa vez a gente tem um menos flag, ok? Ou um menos JSON, ou um menos YAML, ou um menos XML, ok? Então significaria que a gente quer transformar para tal conteúdo ali, né? Mas vamos lá para a prática, ou seja, como é que a gente faria isso? A gente faria isso utilizando um comando chamado complete. A gente entrando na parte da documentação específica dele, a gente encontra aqui, né, algumas flags já para esse comando, né? Tem o "-c", que é a abreviação de "-command", tem o "-p" para "-path", tem o "-e" para erase, se eu não me engano é assim que se pronuncia. E tem os que a gente vai estar utilizando, que é o "-s", que é a abreviação para "-short option", e tem o "-l", que é a abreviação de "-long option". Bom, vamos direto para a prática, ok? Então, já aqui no nosso terminal, a gente já pode começar simplesmente, primeiramente, fazendo o nosso comando. Então, o que seria esse comando, né? O que seria um comando aqui no terminal? Vocês podem estar dizendo aí, o comando seria um ls, um comando seria um cd para entrar dentro de um diretório, um comando aí seria um nvim aí para abrir um arquivo, ou o próprio nano aí, né, também para abrir um arquivo. Certo, vocês estão certos, não tira a razão de vocês, realmente um comando é isso, mas o que seria realmente mais a fundo, né, o conceito de um comando aqui? Então, o que eu posso dizer é que um comando nada mais é do que um arquivo que dentro dele tem uma lógica. Ele tem uma lógica de listar, ele tem uma lógica de entrar dentro de um diretório específico, ele tem uma lógica de abrir um arquivo, né? Ele pode ter também uma lógica de esse aqui eu não tenho esse comando, mas eu poderia simplesmente baixar lá no apt como mostrei, mas ele tem uma lógica de mostrar todos os nossos diretórios como se fosse uma árvore. Então, como é que a gente faz o nosso comando? Bom, a gente pode fazer o nosso comando aqui, mas como eu tinha dito, eu não vou fazer a lógica dele, ok? Bom, a gente faz um arquivo primeiramente, né, chamado parse2. Esse arquivo a gente ainda não fez um comando com ele, ok? Se a gente chegar aqui parse2, eu nem vou executar porque vocês podem ver que ele está em vermelho, ok? Então aqui o Fish já ajuda a gente, né, já identificando comandos que não existem, e ele ainda não existe. Bom, sendo assim, a gente utiliza o comando ls aqui, né, para listar o diretório atual, e a gente vai encontrar ele aqui, ó, parse2. Se a gente der um ls-l, a gente, para o nosso arquivo parse2, a gente vai encontrar algumas permissões, né? Vou falar só dessas 3 primeiras aqui, e o de resto é tudo igual, mas é uma coisinha diferente. Se eu falar para que serve esses outros aqui, meio que eu vou ter que deixar o vídeo um pouquinho mais longo, mas enfim. Bom, aqui
esse R significa read, ok? Que esse arquivo aqui ele tem a permissão de leitura. Nosso usuário, né? Nosso usuário aqui, Matheus, ele tem a permissão de leitura. Write, né? Nosso usuário Matheus tem a permissão de escrita, mas ele não tem uma permissãozinha aqui, né? Para execução, ok? Então, como é que a gente adiciona essa permissão de execução? Que nesse arquivinho aqui, ó, esse arquivo verde aqui, com asterisco no final, ele tem a permissão de execução. Então, como é que a gente faz o nosso pass-through ficar que nem esse arquivinho aqui, que é para executar? Bom, a gente simplesmente passa aqui, né, chmod mais x e passa o nome do nosso arquivo que a gente quer dar a permissão de execução, ok? Se a gente novamente aqui der um ls -l pass-through, a gente vai obter, né, o nosso x, né, para execução, ou seja, ele tem a permissão de leitura, escrita e execução. Ok? Novamente digo que de resto aqui eu não posso falar agora, porque senão eu vou ter que deixar o vídeo bem maior. Mas enfim. Bom, digamos aqui que a gente já pode simplesmente colocar um ponto, barra, ou seja, no nosso diretório atual, a gente quer executar o nosso pass-through. Se a gente der um enter aqui, não vai dar erro nenhum. E também não vai dar resultado nenhum, porque dentro dele não tem nenhuma lógica para dar erro e também não tem nenhuma lógica para ser executada, ok? Então a gente dando um clear aqui, né, a gente pode simplesmente fazer assim, ó, pass-through. Então, por que até então esse arquivo aqui ele não pode ser chamado já de uma maneira padrão? Porque dentro desse arquivo aqui, deixa eu ver, entrar dentro de test to video, eu não posso chamar pass-through. Para onde eu vou não posso chamar pass-through. Se eu der um ls ou um cd, como vocês podem ter visto ali, vocês percebem que está funcionando, ok? Mas por que o pass-through não está funcionando? Simples, porque o nosso fish, que é o nosso shell aqui, onde a gente dá o comando, ele não identifica, né, o nosso pass-through. Por que ele não identifica? Porque ele já tem uns diretórios específicos onde ele busca os arquivos, onde ele busca os comandos, podemos dizer assim. Arquivos esses que estão listados aqui na nossa variável path. Então, onde ele vai buscar? Primeiramente, ele vai buscar aqui, né, user local bin, vai buscar em user local é o mesmo? User local sbin, user local bin, user sbin, user bin e por aí vai. Na própria pasta bin, na própria pasta sbin, na própria pasta bin e por aí vai, né? Aí tá aí todos os caminhos onde ele vai buscar comandos. Então, dando um clear aqui, né, só mostrando para vocês novamente que a gente tem uma pasta chamada user bin. Já que ele vai buscar, né, vamos copiar aqui, né, mesmo a gente estando no WSL, a gente ainda pode usar o mouse aqui como se fosse no Windows, então a gente aperta no botãozinho esquerdo aqui e pronto, copiou. Então a gente dá um clear, dá um enter e vamos lá. A gente vai mover esse arquivo
pass to. Para lá, dá um Ctrl V aqui e a gente vai mover esse arquivo pass2 para lá para nossa user bin, que é onde o nosso fish, o nosso shell também busca comandos. Então vamos mover ele para lá. Olha, permissão negada. Então a gente precisa de um privilégio de administrador, a gente usa um sudo aqui, né, para mover para lá para bin. Bom, a gente coloca a nossa senha aqui. E se a gente der novamente um alias aqui, a gente não vai mais encontrar o nosso pass2 aqui. Aonde é que a gente vai encontrar esse pass2? Lá em bin user, juntamente com vários outros comandos, ok? Tem o MariaDB aqui, tem o ls, tem um bocado de comando aqui, mas o que a gente quer ver é o nosso pass2. Em ordem alfabética, a gente pode achar ele como primeiro aqui. Cadê? Aqui, nosso comando que a gente mandou para lá, pass2. Pra gente não perder todo esse tempo lá, né? A gente pode simplesmente colocar aqui um barra e dar um tab, ok? A gente pode sair pesquisando aqui entre ele, pro lado, pro outro, aqui até achar o nosso pass2. Ou a gente pode simplesmente colocar o nosso pass2. Olha lá, só dele sugerir que a gente dê um tab aqui para completar, já significa que tem o nosso pass2 lá. Mas, enfim, a gente dá um tab aqui para completar e vou lá. Se a gente dá um tab de novo, a gente escolhe entre o outro, mas a gente quer o nosso pass2. A gente dá um alias aqui e a gente vê que realmente tem lá. Bom, agora sim a gente pode dar um nosso pass2 e executar, mas novamente dizendo que ele não tem nada dentro dele, ok? Bom, mas mesmo assim a gente ainda pode fazer argumentos para ele. Como a gente pode fazer argumentos para ele? É com o nosso comando que a gente viu lá na documentação chamado complete. E a gente passa um C ou menos command, pode ser um dos dois, para o nosso comando pass2, ok? E a gente pode passar um "-s", já explico para que é, x, e passo um "-l", já explico para que é também, xml, e a gente passa um "d", já explico para que é também, e a gente passa aqui uma descrição, já explicando o "d", okay? Ou seja, pass to xml. A gente dá um enter, e se a gente vir aqui e fazer um parse, jogar pro lado aqui, já completa, e a gente fizer aqui, né, o nosso arquivo imaginário test.json, a gente pode simplesmente dar um espaço aqui, colocar menos, e olha lá, ele já até sugere pra gente um X ali, mas vamos lá, a gente dá um tab aqui e ele tem lá o X e o "-xml. Como os dois são a mesma coisa, ele não escolhe entre os dois, ele simplesmente completa o X ali, ok? Mas como vocês podem ver, né, se eu passar um menos aqui, ele já completa logo de vez com o XML. Bom, passar o menos novamente aqui, dar um tab e explicar para vocês. Olha, o "-s", que é para o nosso short option, é literalmente para isso aqui. O nosso "-l", que é para o nosso long options, aí eu passei um XML ali.
seria literalmente para isso aqui, ok? Então o "-x" é a abreviação de "-xml", e o "-d" eu passei ali, né, para nossa descrição. Ah, beleza, mas o que é que eu faço aqui para adicionar uma conversão para JSON? Uma conversão para JSON, a gente pode simplesmente colocar aqui o complete -c, -c, na verdade, parse. Ou seja, posso até escolher entre um dos dois, tá? Parse to. Eu digitei um tab, tá? Para ele me sugerir o comando. "-s", colocar aqui um J, "-l", JSON, colocar um "-d" para descrição e dizer aqui que eu quero um parse to JSON. Então vamos dizer aqui que a gente tem na prática o nosso parse to -c, perdão. A gente tem o nosso parse to e digamos que a gente quer transformar um test.json para o quê? Que a gente quer transformar ele? Para um JSON? Não, a gente quer transformar ele para um XML. Ok, então a gente pode simplesmente dar um Enter aqui para selecionar e dar o nome de um arquivo que a gente quer fazer esse dump, que a gente quer jogar, né, o conteúdo para ele. Transformar o test.json, conteúdo que tem dentro dele, para test.xml. Ok? Novamente, ao contrário, poderia ser também, né, o nosso XML. Eu quero transformar ele para JSON, para XML. Não, ele já é XML, né? Então vou fazer um parse to JSON. Então, novamente, digito um Enter aqui, ou posso simplesmente dar um -- e completar aqui, né? Na verdade agora ele não completa rapidamente, né? Ele não completa de uma vez o JSON, porque agora a gente tem dois -- ali. Então, enfim, quero transformar ele para test.json e só dá Enter. E ele vai e completa e executa lá, né, aquela nossa lógica de transformar tal conteúdo para tal conteúdo. Ok? Então, bom, realmente isso aqui é relativamente útil, porque a gente pode simplesmente ter lá no nosso PHP, né, lá no nosso script PHP a gente pode ter um parse to e puxar aqui um "-h" ou um "-help" e ele trazer todos os comandos pra gente. Mas pô, seria tão mais fácil se a gente tivesse também um arquivo shell, um arquivo fish, que simplesmente pegasse de algum lugar todas as flags que o nosso parse_to tem. Aí, já que ele pega todas as flags que o nosso parse_to tem, vai lá e dá o comando complete e a cada comandinho que ele foi encontrando dentro daquele arquivo que possui todas as flags do nosso arquivo parse_to, ele vai simplesmente agregando aquelas flags ao nosso parse_to. E no final a gente vai ter a gente não vai ter aquela necessidade, né, de passar um "-h" ou "-help" para mostrar tudo aquilo, porque só a gente dá um complete ali e ele traz uma mini documentaçãozinha, ok? Mas enfim, isso daí já é um assunto mais distópico, né? Aí a gente já está falando em programar em Fish, mas bom, vale a pena, né? É um shell super amigável, né, por ser interativo. E bom,
acho que eu já acabei falando tudo que eu deveria falar aqui sobre esse setup, e provavelmente na próxima a gente já vai estar mexendo com o Symfony, ok? Bom, só a última coisinha que eu queria mostrar para vocês aqui no terminal é que a gente também tem algumas coisas legais, que é mostrar os ícones de seus respectivos arquivos, né? Ou seja, se eu der um LSD, ou seja, o bin tem uma pastazinha ali, não sei se vocês conseguem ver. Dá um clear aqui novamente e executar o comando. Vocês podem ver que tem uma engrenagem na pasta do bin, né? Esse é o ícone dele. No .js tem o JS ali, né? No Android tem o A e por aí vai. Esse aqui executável tem o íconezinho do terminal e por aí vai. O npm e por aí vai. PHP e por aí vai. Então, sendo assim, a gente também tem o nosso comando Ranger, na verdade. Aí a gente pode navegar sem precisar dar o nosso comando cd para entrar em pastas. Ou, digamos aqui que a gente está em Mateu. A gente pode entrar em Ubuntu, que a gente não tem acesso, que a gente não tem acessibilidade, né? E a gente tem o Mateu, que é o nosso diretório aqui, né? O nosso diretório do nosso usuário. E aqui a gente pode entrar em um desses aqui. Ah, qual desses aqui eu quero entrar? Eu quero entrar dentro do test to video. Beleza. Em test to video eu tenho um teste.txt. Em teste.txt eu tenho esse conteúdo aqui, né, caso a gente queira editar e tudo mais. Se a gente der um Ctrl X aqui no nosso manda, a gente até sai logo de vez e a gente pode continuar navegando assim, né, para cima, para baixo, pro lado, pro outro. Isso daqui não é do Fish, ok? Isso daqui não é particularidade do Fish. Isso daqui até no Shell a gente pode ter ele, porque isso daqui é um comando à parte. Mas achei bem útil, bem interessante mostrar para vocês. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: a gente tem o NVim que a gente baixou pelo apt, mas a gente também tem o NVim que a gente baixou pelo Flatpak. Flatpak run io.nelvim.nvim. Se a gente executar ele, a gente vai ter aqui, né, o nosso Nelvim baixado pelo Flatpak. Então, pô, eu não quero ter que dar esse Flatpak run e um bocado de coisa ali. Eu quero simplesmente dar nvim e ele executar. Mas olha só, viram a diferença dos dois? Pô, a gente pode simplesmente voltar aqui, né, primeiramente, e dizer que o nvim agora vai se chamar... Não, dizer que isso aqui agora vai se chamar nvim. Como é que a gente faz isso? Aliás, não sei como é que se pronuncia esse negócio direito, mas enfim, dizer que o nvim vai se chamar... Não, dizer que isso aqui vai se chamar nvim. Agora se a gente der um nvim, olha lá, a gente, com o comando nvim, a gente está executando isso aqui. Ah, eu tenho um LSD e tenho um ls. Então a gente pode simplesmente dizer que o ls vai agora estar executando o LSD. Aliás, dando um ls aqui, a gente vai obter, né, os nossos ícones em suas respectivas extensões. Bom, como foi que eu fiz isso aqui no nosso terminal? Isso daqui é mais um bônus, tá? Vocês que acharam que o vídeo já está muito longo, vocês podem até sair, mas pô, isso daqui é uma coisa assim que em português eu não vi em lugar nenhum, né? Então achei bem interessante trazer aqui para vocês. Bom, a gente tem extensões
né, para fontes, perdão, a gente tem fontes para esses ícones. Então a gente não pode simplesmente baixar o LSD com o nosso apt e ele já vai vir assim. E a gente também não pode baixar o nosso NVIM com o nosso Flatpak, que ele já vai vir assim. Não, ele não vai vir assim. Ele vai vir totalmente puro, né? Com algumas falhas, alguns problemas de fonte, ok? Então, como é que a gente resolve isso? A gente pode simplesmente chegar na internet, baixar uma fonte que você queira e simplesmente pegar essa fonte e jogar aqui em teste, em este computador. Dentro de este computador vai ter Windows, dentro de Windows vai ter outra pasta Windows e dentro dessa pasta Windows vai ter fontes. Baixou a fonte e jogou aqui, ok? Só baixar a fonte e jogou aqui. Quando vocês baixarem essa fonte, vocês podem chegar aqui no terminal, colocar aqui um menos, clicar aqui em cima, né, em configuração, né? Ou seja, você clica com o botãozinho direito aqui, ou esquerdo aqui, vai aparecer aqui configuração, você clica nela e vai aparecer essa parte aqui. Aqui, como vocês podem ver, logo mostrando aqui para vocês, olha, se eu clicar com o botão direito ou esquerdo aqui, a gente pode ver que pode iniciar uma sessão com Windows, PowerShell, Prompt de comando, Azure Cloud Shell, Developer Cloud e por aí vai. Só que no caso a gente startou com esse aqui. Já que a gente startou com esse aqui, Ubuntu 24.04.1 LTS, já que a gente startou com esse aqui, a gente está se referindo a esse aqui, ok? Então a gente clica aqui, e a gente vai ter cá embaixo em aparência, em configurações adicionais a gente vai ter aparência. Aparência, a gente vai ter aqui a parte de tipo de fonte. A gente pode simplesmente procurar aqui a fonte que vocês jogaram aqui, ok? A minha fonte atual, ela é essa aqui, Fira Code Need Front, ok? Fira Code Need Front. Não sei se eu pronunciei certo, mas é isso aí. Então, bom, eu poderia escolher aqui outras, né, que eu coloquei também, né, mas vou deixar essa aí. E assim que a gente colocar ela, a gente vai obter lá no nosso terminal os ícones que a gente quer. Como é que a gente acha ele? Como é que a gente acha essas fontes? A gente pode simplesmente vir aqui, né, e pesquisar Nerd Free. Se eu não me engano era esse o nome, né? Ah não, Nerd Front. A gente vem aqui e olha lá. Esse site aqui é o principal para a gente achar nossas fontes. Mas sinceramente eu chego logo no GitHub, ok? Logo abaixo aqui a gente vai ver o GitHub dele. E a gente chega aqui, né, nessa pastazinha chamada Patched Fonts. E aqui a gente vai encontrar vários tipos de fontes, até mesmo o que a gente, a minha no caso, Firamono no caso, né, sei lá, Firacode, deixa eu ver, não, a minha não está por aqui, será? Ah tá, a minha é essa aqui. Firacode, deixa eu ver. Fira Nerd Fonts. Mas no caso ela está bem aqui. Muda um pouquinho de nome, mas tem nada não, é isso aqui mesmo. Aí tem ela em branca, é clara no caso, né? Médio, regular.
Eu acho que a que eu peguei foi a regular. Aí eu peguei todas essas que estão aqui, baixei e joguei aqui. Quando eu joguei aqui, eu obtive as minhas fontes aqui. Depois que eu obtive minha fonte aqui, selecionei ela e cliquei em salvar, né? Não pode esquecer. E só, né? Nem precisei reiniciar nada. Bom, mas de qualquer forma, deixo vocês por aqui. E sei que o vídeo ficou bem longo, mas nossa, eu tô torcendo para que o YouTube aceite, né? Suporte o tamanho. Mas é isso aí, né? Novamente mostrando para vocês aqui rapidinho, né? Como é que tá o Nelvin, que eu esqueci de mostrar no vídeo passado. O Nvin Free Toggles. E aqui está. Vamos afastar um pouquinho aqui, né? Opa. Vamos sair primeiramente. Vamos afastar um pouquinho aqui porque estava muito perto. Se a gente der um clear aqui, a gente pode simplesmente executar o nosso Nvin. Abrir novamente aqui o nosso Nvin Toggle, Nvin Free Toggle, e a gente vai obter aqui, né, na nossa lateral o Nvin Tree, né, a árvore de diretórios aqui, como se fosse um VS Code. Então ela tem os ícones. A gente pode novamente aqui estar navegando simplesmente com o mouse, clicando duas vezes aqui a gente abre e fecha, ou a gente pode clicar em Enter, ele abre e fecha. E é isso aí, ok? Bom, por hoje é isso, né? Me despeço com vocês desejando novamente um bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estejam aqui assistindo. E no próximo vídeo a gente continua dando um prosseguimento aí, né? Até a gente chegar no nosso objetivo final, que é o Crude Symphony. Então, tchau.